Essa alegria de vocês terem essa igreja, a gente daqui, a gente fica olhando para lá. E estava tristonho, pastor. Vocês chegaram na hora certa aqui. Não é fácil, não. Não é fácil. Sente falta, né? Completou 84 anos agora, essa semana passada. Olha só. Está aqui. Só temos que agradecer. Deus abençoe vocês todos por essa alegria que vocês têm dado para nós, que tem nos dado aqui hoje, então. A igreja sempre fez parte da nossa vida, né? É muito difícil a gente não poder ir na igreja. Tem sentido muita falta. E nesses 28 anos, acho que é a primeira vez que nós vamos passar por isso, né? De não poder celebrar como a gente gostaria. Mas domingo eu estarei lá. Amém. A partir de domingo, todos os domingos eu estarei lá. E é muito bom saber que tem pessoas que se importam conosco, né? Parabéns, Igreja Batista Nova Canaã. Aqui estamos com muita saudade de todos. Infelizmente não podemos estar presentes, mas quando possa, acompanhe daqui mesmo. Eu tenho a dizer para a igreja que eu me sinto privilegiada de ter sido abraçada por essa igreja quando eu cheguei aqui, né? Mas me sinto muito feliz por poder fazer parte, por estar com os irmãos ali, porque é uma igreja abençoada e eu amo muito vocês. Eu agradeço aos irmãos o carinho que tem tido comigo. Se deixasse por mim, eu escreveria uma carta. Mas eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho uma grande família. Parabéns à Igreja Batista Nova Canaã. Para nós é um motivo de muita alegria fazer parte da história desta amada igreja, a Igreja Batista Nova Canaã. A igreja, para mim, tem um significado muito grande e muito importante na minha vida. Porque foi o lugar onde eu vivi quase toda a minha vida envolvido com todas as atividades da igreja. Portanto, foi o lugar também onde eu pude educar os meus filhos nos caminhos de Deus, juntamente com toda a minha família. Foi o lugar onde nós pudemos aprender algo sublime e muito importante da palavra de Deus. Portanto, ela é a minha segunda casa. E esse é um momento especial. Obrigado pela vinda de vocês. É um prazer. Deus abençoe. Amém. Vamos entrar, vou fazer um café, cara, pra nós. Somos teu povo, a tua igreja. O que é uma igreja? Se formos ao dicionário, o que vamos encontrar é comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado e instituído por Jesus Cristo. Instituir nada mais é do que atribuir uma missão. Cristo nos atribuiu essa missão e nós estamos cumprindo essa missão, mas nem sempre foi simples assim. O que você vê hoje aqui começou do trabalho de vários irmãos e irmãs. Começou com uma visão. Convido você agora a conhecer um pouco da história e do crescimento da Igreja Batista Nova Canaã. Ayrton Senna! Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal! Em 1985! O ano era de 1985. Ayrton Senna estava ganhando a sua primeira vitória na Fórmula 1. Nesse ano também, Tancredo Neves ganha as eleições presidenciais, depois é substituído por José Sarney. São José dos Campos tinha menos da metade da população que tem hoje. Essa estrutura que nós temos aqui hoje, isso não existia. Eram apenas 3 terrenos abandonados e depois foram comprados a fim de servir a uma nova igreja plantada aqui neste lugar. Em 1985, a Igreja Batista Sião uniu forças com outras igrejas batistas na intenção de plantar mais uma igreja na nossa região. Foi aqui que tudo começou. A Igreja Batista Sião se reunia nesse lugar. E daqui saíram 3 famílias. Família do irmão Silas, família do irmão Nelson, família do irmão Pedrinho. Juntaram forças para começar um trabalho que naquela época era conhecido como NEBS,
núcleos de estudo bíblico. Eles passavam de casa em casa e a casa que abrisse as suas portas recebia ali um estudo bíblico da Palavra de Deus, onde as pessoas entendiam ali o Evangelho do Senhor. Depois disso, buscou-se um ponto de pregação e mais adiante esse ponto passou a ser o lugar onde começou a existir a congregação da Igreja Batista Sião e mais adiante a Igreja Batista Nova Canaã, no ano de 1992. A Sião já tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos de organizada, 25 anos, por aí assim, né? E aí existia aquela vontade de expandir o Evangelho, a verdade é essa, né? E aí nós fizemos uma parceria com outra igreja e tal, mas aí, nesse meio tempo, surgiu essa ideia do projeto de adensamento. E a gente sempre foi muito acoplado com o trabalho denominacional, né? Lá, a Convenção Batista do Estado de São Paulo. Aí o pastor Salovi Bernardo, lembra dele, Salovi Bernardo? Então, ele implementou aquilo ali, nós ficamos impregnados. Aí a igreja foi, naquele tempo eu estava como, acho que era diretor de evangelismo, departamento de evangelismo naquele tempo, né? Aí sabe, fizemos uma equipe, fazíamos equipes e íamos a São Paulo para ouvir sobre o projeto de adensamento, né? E por aí fora, né? Aí criou aquele gosto, né? Dali voltamos impregnados e partimos para escolher um local. Aí de cima ali, né, o Pararangaba não tinha nada, era um mato lá embaixo, a gente olhava assim, aquela paisagem bonita, né? E olhava e falava, poxa, é aqui, vai ser aqui. Nós tínhamos antes visto 31 de março, né? Era o outro lado da cidade, né? Então nós ficamos pesquisando, pedindo a Deus orientação em que local a gente poderia, vamos dizer assim, adensar o trabalho batista. Foi assim, né? Foi legal. Estudamos muito sobre essa questão de fazer estudo bíblico, licenciamento, estudo bíblico, né? Você chegava, batia nas portas das pessoas, falava, nós queríamos fazer um estudo bíblico com você no Evangelho de João, queríamos comunicar para você o Evangelho e tal. Você permite? A pessoa permitia. Aí você entrava na casa. Entrava na casa, a Maristela, está ali no canto ali, a Maristela ia conosco, a Maristela ficava com as crianças, né, Maristela, às vezes, né, ficava com as crianças, né, e nós ficávamos com os adultos, a Zilda e eu e os outros que faziam também, entendeu? Então eu acho que foi muito importante, era uma maneira, naquela época, de você poder entrar na casa da pessoa. Eu acho que os tempos eram outros, né, não existia tanta desconfiança assim, né, de comunicar. E era um estudo, aquelas 4 lições no livro de João, né, que você apresentava Jesus. Então não tinha nada de denominação, nada disso. Era Jesus, evangelho puro. Então foi assim, rapaz. Eu acho que foi, Deus nos abençoou muito, é que tinha um grupo de irmãos na Igreja Batista Sião que pegaram a missão realmente, né? Então o pessoal fazia estudos bíblicos e ia, né? Foi uma benção, né? Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, né? E a visão nossa era aquela, né? Poxa, nesse bairro aqui a gente não sabe o que vai ser o futuro. Há 30 e tantos anos atrás, né? A gente não sabe o que vai ser o futuro, mas seria tão bom que quem viesse morar aqui conhecesse a mensagem do Evangelho, né? Essa era a visão. E graças a Deus hoje temos lá. Interessante que às vezes, rapaz, a gente saía da Igreja Sião, né? Terminava a EBD, a gente corria lá para chegar lá para fazer o trabalho lá. Aí, tinha vezes que a gente chegava lá, só tinha 4 crianças, cara. Era aquela assim, meu Deus do céu. Os adultos não iam, só iam as 4 crianças, né? Mas aí Deus fez prosperar a obra, né? Maravilha, né? A experiência que eu tiro para mim, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, evangélico, né? E vim, meu avô, meu pai, minha mãe, vim vindo. E aí chegou a minha vez, na força dos 40, quando eu estava na força dos 40 anos de idade, Deus abriu essa oportunidade. Aí eu falo para os mais novos agora, rapaz, não deixa, não perca essa oportunidade. Se Deus te der essa oportunidade, vai, porque você acaba sendo abençoado. Né? Tem sacrifício? Tem. Não foi fácil. Não foi fácil.
E hoje, quando eu vejo, por exemplo, assim, fiquei tão feliz domingo passado, né, vendo ali aquelas irmãs e irmãos falando sobre nós estamos olhando o Jardim São José, sim, com aquela visão daquelas crianças. Aí me reporta, há 30 e tantos anos atrás, era o mesmo sentimento que a gente tinha, quer dizer, o Espírito é o mesmo, entendeu? O Espírito é o mesmo, né? Que faz você obedecer ao ídolo de Jesus. É um privilégio, para mim é um privilégio. O mesmo corpo, um só Espírito. Foi exatamente neste lugar, em 1992, que a Igreja Batista Nova Canaã foi organizada oficialmente como igreja. Aqui, pastor Edu Pedro de Freitas Ferreira pegou uma igreja cheia de crianças, de adolescentes, sem liderança ministerial. Ele começou tudo exatamente aqui. Imagina só a dificuldade. Por isso que nós fomos até ele, para saber um pouco mais dos detalhes de como foi esses primórdios. Que a palavra de Deus, o propósito divino, ele começa a se cumprir com 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí a consequência dessa reunião de 2, 3 em meu nome, ao longo do tempo, vai resultando em colher frutos. Lá começou só com adolescentes. Só adolescentes. Reunia lá um grupo de adolescentes. Graças a Deus tinha um irmão muito vocacionado, o irmão Silas Reinaldo, e ele era um líder excelente, sabia reunir adolescentes e só reunia sábado à tarde. E foi nesse contexto que eu fui para lá. E ali a gente teve que pensar em construir terra, porque ali não tinha lugar para se reunir, só tinha o terreno. Então, quando eram adolescentes e tudo mais, levantaram um pedaço, tipo de uma sala, com esses paredes pré-moldadas, né? Montava pré-moldado rapidinho, tá? Fizeram uma cozinha e um aparelho pré-moldado onde ali reuniam o pessoal, né? Para começar. Nós entramos nesse contexto. Eu, a minha esposa e minhas 3 filhas. Até fizemos o batismo, alugamos uma dessas caçambas de lixo aí, cobrimos ela com plástico grosso, e aí batizamos alguns ali. Na outra feita, num dia festivo da igreja, não me lembro qual exatamente, aí montamos um tipo de piscina ali onde era o palco, né? E aí batizamos ali também, cheio de água. Tá? Isso era aquele prédio do lado, né? Prédio do lado. Então, todos esses são fatos do lado passado, mas que deram origem ao presente, onde vocês estão. Tudo isso só foi possível e chegou onde vocês estão, porque a obra operada pelo Senhor na cruz do Calvário e a obra operada pelo Espírito Santo de Deus, executando todos aqueles benefícios da cruz, reunindo pessoas, convencendo pessoas e transformando vidas, que é o que estão lá, né? Vocês todos. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Tudo isso faz parte do propósito divino para uma igreja. E foi quando ela começou. Em 1999, o pastor Fernando Coelho Sanches passa a ser o novo pastor da igreja. Imagine só, um pastor boliviano, jovem, ainda aprendendo a língua portuguesa. Você deve pensar assim, será que deu certo esse negócio?
Pior que deu, rapaz. Pensa só, nós estamos falando de quase 20 anos de ministério pastoral bem sucedido. Pastor Fernando sempre teve como visão que a igreja deve ser relevante no seu contexto. Se você observar bem, nós estamos aqui a 50 metros mais ou menos da nossa igreja, e aqui nós temos a Escola Ruth Coutinho, a escola estadual do bairro, onde o pastor Fernando atuou por vários anos como conselheiro dos professores e de muitos alunos também. O pastor Fernando tem muito também a nos contar sobre a nossa história. Muito bem, eu sou o pastor Fernando, sou boliviano. Cheguei na igreja bem novinho, com 23 anos, foi uma grande aventura. Tinha acabado de casar, uma herança muito boa. O pastor Edu, que foi o pastor anterior durante 7 anos, deixou a igreja muito consistente doutrinariamente, muito bem treinada. Então isso foi uma bênção. A igreja estava pronta para transicionar num processo de crescimento. A igreja, em 99, 2000, ela era muito forte nas questões das famílias, né? Inclusive, na hora quando a igreja transicionou para o novo templo, isso também teve vários impactos, né? Porque a igreja estava acostumada, inclusive, a orar, a se ouvir nas orações, estar muito junto, porque o espaço pequeno, ela, de certa forma, também unia. E quando a gente transicionou, né, eu tive uma grande frustração, porque imaginei assim, vamos mudar de templo, o povo vai ficar feliz. E a primeira coisa que eu ouvi foi a murmuração do povo, porque o som era horroroso, o eco, ninguém se entendia nada, ninguém ouvia, o som era alto e ninguém compreendia. Então a igreja se sentiu assim, fora de uma caixa mesmo, do conforto dela, né? Então, aí nós começamos a viver os desafios de adaptação, né? Que crescer é bom, mas ao mesmo tempo é desconfortável e exige grandes adaptações. E a igreja passou por isso, né? Então vieram outras famílias, ela perdeu um pouco dessa característica muito familiar e ela precisou se tornar uma igreja para a comunidade, né? Sair das famílias para a comunidade. Isso foi um grande desafio para a igreja em termos de mentalidade. Nós começamos a interceder e a entender que nós deveríamos ter uma responsabilidade sobre a região leste. Quase entre 1 ano a 2 anos, os pastores das igrejas evangélicas, nós nos encontrávamos para estar intercedendo e orar pelo avivamento da região leste, né? E eu creio que Deus ouviu as nossas orações, porque a partir disso a gente entrou mais eficientemente nas escolas. Sempre a ideia de ser uma igreja que pudesse abençoar a comunidade e impactar a comunidade de todos os aspectos que for possível. E aí as mulheres com o trabalho Mulheres em Artes tinha muito significado, né? Os jovens fizeram alguns trabalhos em relação à escola. O fruto disso, inclusive, foi a conversão do Jadre, que está ali, né? Ele foi alcançado por um evento que nós fizemos na Páscoa na escola. Deu trabalho danado, mas foi muito significativo. Então, sempre, de alguma forma, que a igreja pudesse ser atuante na comunidade. Essa era a nossa visão quando a gente pensou em transicionar. Então, não era só uma transição de lugar, mas a ideia era transicionar também da igreja se tornar uma igreja que impactasse. Então eu sempre falava para a nossa liderança, a pergunta desconfortável que era para mim e para a igreja era dizer assim, que se a igreja fechasse, e tivesse que fechar, tivesse que ir para outro lugar, será que a comunidade ia sentir falta da nossa igreja? Amados, a nossa fidelidade ou infidelidade impacta muitas pessoas. Muitas pessoas. Por isso que quando você persevera, você busca e você entende o que o Senhor está falando, e você persevera na fé, e você não desiste, e você olha para o que as Escrituras estão dizendo, e você não se afasta, e ainda que haja um monte de gente dizendo ao seu redor, talvez até dentro da igreja, não tem nada a ver, desobedecendo, persevere, porque o Senhor honra e abençoa a todos aqueles que perseveram e experimentam o cumprimento das promessas do Senhor. Não desista, não desanime,
E se desanimar, não viva desanimado. Vá correndo para o altar do Senhor, que as suas forças serão renovadas. A igreja, ela se tornou uma igreja muito potente espiritualmente por meio do discipulado. Isso trouxe unidade de intenção, de propósito e de visão espiritual. Quando a igreja, praticamente quase 100% da liderança e da sua membresia, ela estudou Conhecendo Deus na época, no ano de 2000, 2001 e 2002. Então, estudar o Conhecendo Deus nos ensinou a tomar decisões de fé. E era muito lindo ver a igreja trabalhando, porque teve uma época na construção que só as mulheres participavam da EBD, porque os homens estavam no mutirão, sábado e domingo só levantando tijolo. Por isso que tem algumas paredes meio tortas ali, mas era muito engraçado, né? Tinham os almoços e os mutirões o tempo todo, então a gente fazia com o que dava, essa era a verdade. E isso foi muito lindo, porque a comunidade viu que a igreja se movimentava construindo o seu próprio templo, e isso criou uma unidade muito boa também da própria igreja. Então nós vimos o efeito da unidade, nós vimos a provisão de Deus, porque o Senhor deu todos os recursos para a gente poder trabalhar. Então a igreja trabalhava muito, então isso fez com que a igreja pudesse construir seu tão sonhado templo, sem dinheiro, sem recursos, mas com muito amor, muita entrega, muita dedicação. Foi especial esse tempo desses anos, 2003. Mas uma das experiências pastorais que eu vejo assim muito significativa, que eu acho, é que eu escuto muito de outras pessoas, de pastores, de outras pessoas falando, que a igreja fala muito mal do pastor, ou fala muito mal da família pastoral, e por causa disso os filhos ficam machucados. Então, esse tempo atrás eu perguntei para eles se eles tiveram alguma reclamação, alguma marca, ou se tinha alguma coisa que tivesse marcado de forma negativa. E eles disseram que nunca ouviram alguém ter falado mal deles, de nós, ou para eles, ou ter feito alguma cobrança, ou uma exigência que tivesse marcado eles negativamente. Muito pelo contrário, que eles sempre ouviam que falavam bem, que eles amavam a igreja, amavam as pessoas, sofreram muito quando saíram daqui. Para mim isso foi importante. Eles não tiveram nenhuma marca ruim do que tradicionalmente, lamentavelmente, se escuta, né? Então eles, pelo contrário, né, eles têm boas lembranças da igreja. Para mim isso foi muito significativo. Só temos excelentes lembranças da igreja. Mas tem uma origem. Como nós começamos aqui, um irmão líder, irmão Silas, com 7, 8 adolescentes, foi a origem. Olhar para amanhã com esperança. Aquele que começou esta obra vai aperfeiçoá-la. A igreja proclamando multiforme graça de Deus, é isso aí, a multiforme graça de Deus. Essa é a nossa missão. Eu acho que é a missão da igreja, de a gente proclamar, a gente revelar a multiforme graça de Deus. E a igreja é esse instrumento. E a igreja somos nós. Então, que a igreja hoje, ela precisa continuar se expandindo, né? Não deixe
de se expandir, mas que ela vá para fora, ela não fique apenas aqui. Que esse espaço seja o CT, né? O Centro de Treinamento de Envio. Né? Então eu espero que a igreja ela cresça, ela avance, né? como Jesus crescia em graça, em estatura, em termos de crescimento físico, né? Mas também ela cresça em sabedoria. Essa é a minha oração. Amém.